Se você fez o CNU 2025, esse vídeo aqui é para você. Olha só, nós tivemos a divulgação pela banca FGV do gabarito definitivo da prova e, de fato, pouquíssimas questões foram anuladas administrativamente, tá? Fato é que depois do CNU 1, que nós tivemos muitas questões anuladas na via judicial, nós imaginávamos que agora a FGV faria diferente, iria de fato analisar os recursos e anular as questões que mereciam ser anuladas. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu e diversas questões em alguns blocos que possuem erros graves foram mantidas pela banca examinadora. Esse vídeo é muito importante se você, por algum motivo, pensa que foi prejudicado, tá? Se faltam alguns pontos para você conseguir a classificação para a próxima etapa. Lembrando, a etapa discursiva, ela ocorrerá há menos de 3 semanas, no dia 7 de dezembro de 2025. E basicamente esse é o tempo que você, candidato, possui para tomar uma medida. Então agora, eu vou te mostrar um pouco do material exclusivo que nós preparamos para os candidatos do CNU que precisam somar pontos. Quer seja você, candidato, que está ali eliminado por 1, 2, 3 pontos, ou você, candidato, que está classificado, mas está pensando na possibilidade de melhorar ainda mais a sua classificação para a sequência do concurso. O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: muitos candidatos pensam que quando se depara com o resultado definitivo ou com o fim da linha administrativa no concurso, acabou, não tem mais o que fazer, mas não é assim que funciona. Sempre que nós temos o resultado definitivo, por exemplo, da prova objetiva, surge para o candidato, quando houver algum tipo de ilegalidade, a oportunidade de ingressar com uma medida judicial para reaver pontos que ele deveria receber, mas que não recebeu porque a banca, de maneira ilegal, de maneira injusta, acabou, por exemplo, mantendo uma questão irregular. Só que eu preciso que você entenda que não são todas as questões que possuem algum tipo de problema que podem ser anuladas na via judicial. O judiciário, ele não vai substituir a banca examinadora, então é importante você ter essa clareza. O que o judiciário irá fazer é analisar se existe algum vício, alguma ilegalidade naquelas questões, né, administrativas que permitam a sua respectiva anulação. Então, por exemplo, a jurisprudência nos diz o seguinte: questões que extrapolam o conteúdo programático, elas devem ser anuladas. Questões que possuem mais de uma resposta correta, ou o oposto, por exemplo, ela não tem nenhuma alternativa correta, ou 100% correta, ela também deve ser anulada. E o judiciário ainda nos dá a possibilidade de anular questões que possuam o que nós chamamos de erro grosseiro. E esse erro grosseiro, ele se insere em muitos cenários. Uma ambiguidade, uma interpretação equivocada. Então, são muitas situações que podem ser caracterizadas como um erro grosseiro e que permitem ao judiciário anular. Em vários casos, por exemplo, nós fazemos um requerimento de produção de prova pericial na ação judicial para que um especialista venha até o processo e corrobore que ali, de fato, existe uma nulidade. Então, eu quis te explicar isso para que você entenda que esse material que eu vou mostrar aqui brevemente para vocês e que está disponível para os nossos clientes ou para os candidatos que entrarem em contato conosco no primeiro link aqui da descrição, ele contém questões que foram analisadas sob essa ótica, ou seja, de questões passíveis de anulação agora na via judicial. Um ponto que é bem legal nesse material que nós trouxemos é porque para cada questão nós trazemos uma estimativa do potencial de anulação daquela assertiva. Então, por exemplo, nós colocamos ali a determinada questão que ela possui médio potencial de anulação. Outras questões nós já colocamos, olha, essa questão possui um alto potencial de anulação, um baixo potencial de anulação. Então nós trabalhamos dessa forma para que você, candidato, ao analisar esse material, possa chegar à conclusão por você mesmo se compensa ou se não compensa judicializar. Até porque, muito provavelmente, essas questões você já tinha visto anteriormente com a possibilidade de anulação pelos próprios professores e especialistas. A diferença agora é que a nossa análise não é mais para a via administrativa, e sim para a possibilidade de judicializar. Estamos aqui na tela do Notion, tá? Uma plataforma que nós estamos utilizando para concentrar todo esse material que nós disponibilizamos de análise das questões do CNU. E aqui nessa página você vai perceber que nós temos basicamente um material para todos os blocos do Concurso Nacional Unificado. Então, para cada bloco, você vai ter uma visão geral desse bloco. Você vai ter ali a apresentação das questões passíveis de anulação. Você terá uma previsão do potencial de anulação das questões, se é um potencial baixo, médio ou alto, tá bom? Bem como algumas informações complementares. Como são muitos blocos e são algumas questões, inclusive passíveis de anulação, eu não tenho como apresentar todos para vocês, mas você que tem interesse em ter acesso a alguma informação de algum bloco específico, você pode estar entrando em contato com a nossa equipe no WhatsApp, no primeiro link da descrição, que nós estaremos à disposição para entender o seu cenário, né, te enviar esse material e te orientar de uma forma bem assertiva. Mas eu vou mostrar para vocês aqui 3 blocos, só para a gente ter uma noção geral, tá? Vou clicar aqui primeiro no bloco número 1. Quando eu clico no bloco número 1, que é esse material que você vai receber aqui de forma específica, você tem algumas informações gerais. Então, nosso escritório, SF Advogados, foi quem trabalhou nesse material, perfeito? E aqui no bloco 1, você tem análise completa das questões passíveis de anulação, tá? Nós temos aqui, sempre colocando para vocês, como existem alguns tipos de prova, e nós não conseguimos fazer um para cada tipo de prova, como as questões se repetem, nós colocamos para vocês os enunciados de cada uma das questões que possuem algum tipo de nulidade, tá? E aí, aqui, logo aqui abaixo, nós colocamos, olha, quando vale a pena você judicializar. Colocamos, ó, o recurso administrativo foi indeferido, né, o vício compromete objetivamente a legalidade da questão, a anulação muda a sua classificação no certame, então você pode sair de uma condição de eliminado para aprovado, você pode sair de uma condição de aprovado numa posição final para uma melhor classificação, quando a questão possui um erro objetivo técnico-normativo e quando há uma urgência, que é o fato aqui do CNU. Então vocês vão reparar aqui que nessa parte final nós temos aqui, ó, para cada questão,
o potencial de anulação dela. E aqui é algo que eu quero deixar muito claro para vocês. Mesmo que a gente coloque aqui um potencial alto, não significa, pessoal, que isso aqui é uma garantia de êxito da questão, de garantia de nulidade na via judicial. Significa que a nulidade é muito grave, é uma nulidade muito clara e que deve ser comprovada judicialmente, perfeito? Mas nós colocamos isso aqui para te facilitar do ponto de vista da análise da questão. E nós colocamos aqui algumas informações. Você consegue clicar aqui e falar com o nosso time no WhatsApp, temos aqui o nosso Instagram, nosso canal no YouTube. Então essas informações nós repetimos em todos os blocos. Vou clicar aqui, por exemplo, o bloco 3. Muitos candidatos estão buscando aqui o bloco 3. E nós temos aqui, ó, colocamos a informação do tipo de prova, que é o gabarito do tipo 1, perfeito? Nós colocamos aqui que toda a fundamentação ela é com base no tema 485 e precedentes correlacionados. Colocamos o trecho de todas as questões, o enunciado de todas as questões passíveis de anulação e o potencial aqui ao final, para que você consiga avaliar, de acordo com a sua prova, se você errou, se você acertou a questão, para verificar se há viabilidade para você. Um outro bloco aqui interessante, vamos ver que o bloco 7 vai seguir exatamente o mesmo padrão, tá certo? Então no bloco 7 você tem aqui o gabarito do tipo 1, você tem toda a fundamentação com base no tema 485 e precedentes correlatos, nós temos a indicação de todas as questões passíveis de anulação na via judicial e temos aqui quando vale a pena judicializar e o potencial de anulação de cada uma dessas questões, perfeito? Então assim, se você está nesse cenário, ou seja, você precisa de pontos para seguir para a segunda etapa do concurso, né, para chegar ali na etapa discursiva, se você está num cenário onde você está buscando melhorar a sua classificação, o momento é esse de ingressar com a ação judicial. Só que para isso é muito importante você avaliar essas questões, verificar se você errou essas questões e qual o impacto que ela gera para você. Afinal, se você tiver errado questões, mas não for o suficiente para alcançar as vagas, alcançar uma pontuação mínima necessária para a próxima etapa, não vale a pena judicializar. Então, pessoal, esse material que nós fizemos o levantamento aqui vale ouro. Tá? Vale ouro. Ninguém vai ter esse material, não com esse nível aqui que nós fizemos para vocês. E a intenção não é simplesmente chegar para você e entrar com ação a qualquer custo. Você tem que analisar qual o impacto que gera para você. Tá? Eu gosto sempre de rememorar, como nós estamos falando aqui do CNU 2, do CNU 1. Muitas questões foram anuladas judicialmente em diversas estratégias. E um processo judicial ele requer muita estratégia para que o candidato possa deixar de ser prejudicado, seguir para as próximas etapas. O concurso ele não prevê uma segunda chamada. Pode vir a acontecer no futuro, né, da União, né, da administração entender que é pertinente fazer uma segunda prova discursiva por alguma situação? Pode acontecer, mas não é a tendência. Então, se você principalmente está na condição de eliminado, o momento é esse, são essas 3 semanas que você possui para analisar se faz sentido ou se não faz sentido para você ingressar com a ação judicial. De toda forma, como eu falei, esse material que ele está disponível para os candidatos que entrarem em contato conosco, nossa equipe vai receber vocês, vai entender o seu caso, vai entender qual é a sua situação, quantos pontos você tem, quantos pontos você precisa, lembrando que algumas questões têm pesos diferentes para você, então isso pode impactar muito na sua classificação. Vamos disponibilizar esse material para você e a definição, pessoal, se você vai entrar com ação judicial ou não, se você vai eventualmente contar com a nossa assessoria ou que um outro advogado da sua confiança, é uma definição sua, mas nós estamos aqui à disposição para ajudar você, candidato, da melhor forma possível. Inclusive, se tiver alguma dúvida, alguma orientação, manda pra gente aqui, ó, nos comentários ou pra gente lá no WhatsApp, estaremos apostos para receber vocês. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo aqui até o final. Gostaria de pedir para você deixar aqui o seu gostei se você gostou dessas informações, se inscreva no nosso canal e, como eu falei, não deixe de entrar em contato conosco.